Amém, meus irmãos, para a glória de Deus, chegamos na manhã de mais um dia e eu espero, viu, em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver, você vai ficar depois dessa palavra gloriosa, essa manhã fria e gelada, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso compartilhar essa palavra contigo e eu quero que você coloque aqui nos comentários, eu não vou me cansar. Coloque aqui nos comentários, eu não vou me cansar. Louvado seja Deus. E eu preciso muito compartilhar essa palavra contigo. Eu não sei como está o seu coração nesse momento, mas Deus, ele é aquele que te conhece, viu? Deus, ele é aquele que te conhece, por isso ele envia essa palavra de encontro ao seu coração nessa manhã de hoje, porque Deus, ele te conhece. Olha que palavra gloriosa que está aqui em Isaías, de número 40, que diz assim: não sabes? Não ouvistes? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Olha que coisa tremenda. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Tu não sabes disso? Louvado seja Deus. É uma indagação, tu não sabes disso? Você precisa ficar sabendo. Você precisa saber disso nessa manhã, que o seu Deus, né? Que o seu Deus, ele, o criador dos confins da terra, ele não se cansa, ele não se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Você não sabia disso? Pois é, pois agora você está sabendo. O Deus no qual você serve, ele não se cansa. O Deus no qual você serve, ele não se cansa. É tremendo isso. Louvado seja o nome do Senhor. E você também não sabia disso, né? Mas eu vou te dizer, ele dá vigor ao cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você não sabia? Agora você está sabendo. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão. É uma certeza que Isaías dá. Que os jovens certamente cairão. Que os jovens se cansarão. Que os jovens se fatigarão. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. É uma certeza, aleluia, que Isaías dá. Mas olha o que ele diz. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Caminharão e não se fatigarão. Quem? Os que esperam no Senhor. Talvez você não sabia de nada disso. Como Isaías disse aqui, não sabes? Não ouvistes? Que o eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra não se cansa nem se fatiga? Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você não sabia, né? Mas o Senhor está falando ao seu coração nessa manhã que Ele é esse Deus. Ele é esse Deus que não se cansa e nem se fatiga. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é esse Deus que dá vigor ao cansado e que multiplica as forças para aquele que não tem nenhum vigor. Louvado seja Deus. Ele diz que os jovens se fatigarão, se cansarão, se fatigarão, que eles certamente cairão, mas há uma esperança. Como assim, pastora? Para aqueles que esperam no Senhor. As forças desses tais serão renovadas. E eu preciso te indagar, eu preciso te fazer essa pergunta. Você está esperando no Senhor? Você espera no Senhor a mudança? Você espera no Senhor a restauração? Porque essa promessa é só para quem espera. Louvado seja o nome do Senhor. Essa promessa é só para quem está esperando no Senhor. E se você é esse tal que está esperando no Senhor, essa promessa é para você. Olha que coisa linda. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor correrão e não se fatigarão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É só para aqueles que esperam. Esse renovo prometido aqui na palavra é só para aqueles que esperam. Viu? É só para aqueles que esperam. Espera no Senhor, confia no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que muda a situação.
É Ele que muda o quadro. Né? Foi como eu falei ontem aqui, louvado seja o nome do Senhor, aonde nós sentimos frio, nós vamos sentir calor, porque Deus ele muda as estações. Deus ele muda o ciclo das coisas. Deus ele muda, né? A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E quando nós entendemos o tempo de Deus, nós somos renovados pelo Senhor. Nós somos restaurados pelo Senhor. Servir a Deus, irmãos, é a coisa mais maravilhosa que eu já vi na minha vida. É servir a Deus. Não existe coisa melhor do que servir a Deus. Ouvir a voz do Pai. Não tem coisa melhor no mundo do que ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é algo maravilhoso. É algo maravilhoso ouvir a voz de Deus. E obedecer a palavra é algo sublime. Louvado seja o nome do Senhor. Ser ouvinte, ouvir, muita gente ouve, né? Pega aquilo que é interessante para você, né? E as demais coisas lança para lá, né? Mas aqueles que ouvem e que guardam e que praticam a palavra de Deus é diferente, né? Nós não podemos ser só ouvintes, nós precisamos ser praticantes. Ouvir, muita gente ouve, mas praticar são poucos. Louvado seja o nome do Senhor. E quem anela, quem almeja o céu de glória, precisa ser praticante dessa palavra. Não pode só ouvir, tem que praticar. Porque o céu é para os praticantes da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Espera no Senhor, porque Ele vai renovar suas forças. Viu? Ele vai restaurar, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é aquele que restaura. O nosso Deus, aleluia, Ele é aquele que renova. Ele renova as forças. E quando Ele renova, sabe, isso acontece com a gente, ó. Olha só, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse é o privilégio para aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor têm esses privilégios. Olha que coisa linda, meus irmãos. Olha que maravilha, olha que bênção. Mas é somente os que esperam. É só para os que esperam no Senhor. Tem pessoas que não têm paciência, né, de esperar, mas para aqueles que esperam, existem privilégios. É como aqueles que oram, que têm intimidade com Deus, que se aproxima de Deus. Você passa a ter o quê? Prioridades. Quem está mais perto de Deus tem prioridades. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Quem está mais próximo de Deus tem prioridades que aqueles que estão distantes não têm. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está perto de você tem prioridades que os que estão distantes não têm. Tem prioridades que é só para aqueles que estão perto, irmãos. É só para aqueles que estão próximos, né? Certas prioridades é só para quem está próximo, viu? Você está próximo de Deus? Então se aproxima, porque Deus ele vai renovar as suas forças. Você vai subir com asas como águia. Você vai correr e não vai se cansar. Você vai caminhar e não vai se fadigar. Olha que coisa linda. Jesus ele te ama, viu? Ele te escolheu para uma grande obra. Viu? Entra nesse mundo espiritual, que é algo tão tremendo, é algo tão glorioso. Entra nesse mundo espiritual, entra nesse mundo, deixa Deus fazer a obra, deixa Deus completar a obra. Pastora, que obra? A obra que Ele começou na sua vida. Deus começou uma obra na sua vida, deixa Deus completar essa obra tão gloriosa. Você é muito especial para Deus. Deus, Ele te escolheu, viu? Deus, Ele te escolheu, você é muito, muito especial para Deus. Corra para os braços de Cristo. Quem tem Jesus tem tudo. Se está te faltando alguma coisa, Deus, Ele vai te dar o que você está precisando. Não é o homem, né? Não coloque a sua expectativa no homem, coloque a sua expectativa em Deus. Porque Deus vai te dar o que você precisa. O que é que você precisa? Deus, Ele vai te dar. Viu? Porque Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que pensamos, pedimos ou até mesmo imaginamos. Deus, Ele pode fazer muito mais por você. Viu? Espera no Senhor. Quero pedir para você compartilhar essa palavra, abençoa a vida de alguém. Seja a boca de Cristo, tem alguém aí do seu lado, precisando ouvir essa palavra, viu?
precisando ter força, ter as forças renovadas. E Deus vai usar quem, pastora? A sua vida. Você é a carta, a boca de Cristo, viu? Compartilhe essa palavra, seja uma bênção na vida das pessoas, assim como você é na minha. Eu preciso te dizer isso. Você é uma bênção na minha vida. Que Deus em Cristo vos abençoe.